deixar claro que aí o Trump chega para o senador Marco Rubio e vira para o senador Marco Rubio e fala o seguinte: olha, avisa lá os brasileiros que uma das primeiras ações que eu vou ter quando tomar posse, se eu for eleito, depois de tomar posse, claro, é combater o Alexandre de Moraes e o que foi apresentado na OEA, pela OEA, né, no Tribunal Criminal Internacional. Que o que foi apresentado, se já tiver alguma decisão, eu já vou fazer um movimento para que ele seja preso. Bom, eu comecei desde o ano passado, eu tenho provas, bastante provas até, que desde o ano passado, junho mais ou menos, eu já comecei a fazer a sequência de denúncias, crime contra a humanidade, crime, violação de direitos humanos, abuso de poder na OEA. Aí vocês vão perguntar, o que tem a OEA a ver? Porque o Maduro, que também está condenado, ele veio aqui no Brasil, não foi preso. São duas coisas distintas. Pelo amor de Deus, gente, não confundam uma coisa com a outra. E eu vou explicar. Bom, quando o Elon Musk foi determinado em me tirar do ar, eu e mais dois, ele disse que não iria tirar o senador. Porque ele já sabia o que estava acontecendo anteriormente, porque a gente pediu para ele os documentos e tal. Então, quando eu divulguei, depois que ele jogou os documentos, comprovando que o Alexandre de Moraes manipulou as eleições, eu, de posse a esses documentos, eu tornei público para todo mundo no Brasil, e Alexandre, desesperadamente, de novo, me tira do ar, aplica uma multa de 50 milhões e tenta prender meu passaporte. Por que tentar prender meu passaporte? Para eu não ir aos Estados Unidos continuar o trabalho com esse grupo. Só que a gente tem hoje conexão, então... Mas eu não entreguei meu passaporte. Bom, as tentativas... Vai fazer quase 2 anos que Alexandre de Moraes me persegue, todo mundo sabe disso. Invadiu o gabinete, foi ilegal, porque não houve autorização, não seguiu o que está na Constituição, então foi uma invasão ao poder. Resumindo, é uma sequência de violações, crimes absurdas. Só a retirada do site do ar e o dia 8 de janeiro, logo quando eu estive lá na OEA, e marcaram comigo uma reunião com os que comandam o Tribunal Criminal Internacional. E eles disseram: senador, só o que você está mostrando do vídeo do dia 8 aqui dentro do galpão, que eu estava no galpão, só esse vídeo aqui, se a gente fizer uma avaliação positiva, é muito claro as violações e crimes contra a humanidade. Aí citou várias questões lá, outro dia a gente pode adentrar sobre esse detalhe. E falou: olha, se a gente... São quase 2.000 pessoas, 1.500, 1.700, eu falei mais ou menos. Ele falou assim: olha, sem fazer um julgamento prévio, mas... Porque eu perguntei o que seria, quais seriam as penalidades. Ele: olha, mais ou menos 20 anos para cada um que está dentro desse galpão. Ou seja, seria uma prisão perpétua. E aí eu questionei ele, falei assim: no Brasil isso nunca vai acontecer. Ele nunca vai ser preso no Brasil. E aí que eu fui me inteirando das leis e dos acordos internacionais, que é esse acordo internacional, que é o Acordo de Roma, que o Brasil é signatário, que nesse acordo foi então construído e montada a OEA e o Tribunal Criminal Internacional e outras questões. Então, como o Brasil é signatário, a lei da OEA, dessa Corte Criminal Internacional, ela sobrepõe a nossa lei, a lei criminal do Brasil. Bom, então ali ele já verificou, entreguei todas as documentações, provas de todas as violações, da prevaricação de deixar acontecer o dia 8, provas de que as pessoas estavam presas ilegais, enfim, tudo. E o Alexandre tentando sujar meu nome, tentando fazer busca e apreensão, dizendo que eu estava envolvido até com tráfico de menor,
Umas coisas assim, bizarras para tentar me frear, só que não vai me frear. E viu que se deu mal, porque eu não tenho nada de ilegal, nunca fiz nada, nem de imoral na minha vida, que dirá ilegal. Então ele achou que eu poderia ser, e o Fish Expedition achar alguma coisa, achamos aqui um documento tal, e se ferraram, né? Nada de achar nada, porque eu não tinha o que achar. Bom, então o Elon Musk falou o seguinte, então eu vou manter você no ar. Aí houve a multa de 18 milhões, se não me engano, de dólares. E aí eu disse para esse grupo, assim, né, vamos pensar numa maneira para que ele não seja penalizado, porque o que nós estamos fazendo. E aí a conclusão foi, enquanto o ministro ameaçava, dizendo que o Elon Musk estava descumprindo a lei brasileira, que é mentira absoluta e é um absurdo, que não há lei que diz que é obrigatório empresas americanas de rede social terem uma sede aqui. Ele tirou do Marco Civil da Internet um artigo que diz que recomenda-se que a empresa de rede social tenha ou uma sede no Brasil ou uma ligação, um link, um contato direto com o setor responsável jurídico da plataforma. Por quê? Porque no Brasil o juiz determinava que houve um crime, não o Alexandre, mas os juízes que seguiam a lei, que havia um crime de difamação, injúria, e pedir para tirar do ar. Aquele processo que entrava na internet, tinha que fazer as denúncias, né? O Brasil quis, no marco da internet, cortar isso e fazer um link direto. Então, manda um e-mail diretamente para o jurídico da plataforma. Então, o Marco Civil da Internet sugeriu essas duas opções. É como se o ministro quisesse prender e cobrou esses 18 milhões do X, embasando-se num regimento de um condomínio, vamos dizer assim, dentro da hierarquia das leis. Tá? Então, grosseiramente, ele ter divulgado que o Elon Musk não estava cumprindo a lei brasileira, mentira absoluta, absurda, e eu até denunciei algumas redes de televisão por estar compactuando com essa fala mentirosa para dar continuidade ao golpe de Estado. Que não existia essa lei, era mentira. O que o grupo achou melhor fazer? Então vamos falar para o Musk, para que ele, então, aceite todas as determinações do Alexandre de Moraes, para que o que era ameaça passe a ser um crime. Porque até então era só ameaça. Eu vou prender, quem for que eu vou prender, se não tiver aqui, eu vou fechar, eu vou tirar do ar, sem embasamento nenhum, em nenhuma lei brasileira. Nenhuma lei brasileira. E aí, o que nós achamos melhor? Então, vamos dizer para o Musk, para ele acatar as ordens, não tem problema me tirar do ar, porque aí passa a configurar crime, porque aí tem materialidade. Não tem suposição, talvez, possivelmente farei, e tal. Então, com esse movimento, todo mundo entendeu, e o Elon Musk carregou, o Alexandre de Moraes tem moral até com o Elon Musk. Gente, o Elon Musk é um elefante e o Alexandre é uma formiguinha. Vocês não fazem ideia, são proporções totalmente diferentes. Mas precisava fazer com que o Alexandre caísse no próprio buraco. E aí, ao cumprir as determinações ilegais do Alexandre, o X se municiou de provas do crime contra a Constituição através do Alexandre de Moraes. Porque aí configurou crime, porque aí ele teve que pagar multa, tirou o X do ar. E isso, em várias notícias na época, dizia
O Elon Musk disse que não vai tirar o senador Marcos Duval, tal. Ministro Alexandre passa de 50 mil por dia para 100, para 200 mil por dia. E o Elon Musk não me queria me tirar. Então, a briga era porque eu estava ainda no ar. E estava o documento denunciando a fraude das eleições brasileiras. Ao ponto do Alexandre surtar e cobrar essa multa e ir lá na Embratel tirar do ar a rede social. Então, o motivo é porque o Elon Musk comprou e falando, como eu não vou tirar o senador Marcos Duval do ar. Mas nós falamos, pode tirar. Tire, que o que ele está ameaçando passa a ser crime. E aí Alexandre fez, passou a ser crime. Violação dos direitos humanos. E vários outros, abusos de poder e tal. E isso tudo foi entregue para o Tribunal Criminal Internacional. Bom, então Alexandre, e saiu mês passado a primeira decisão sobre uma primeira denúncia que eu fiz contra ele, lá em janeiro, fevereiro, mais ou menos, fevereiro ou março do ano passado, logo após o 8 de janeiro. Então, enquanto todo mundo falava que eu estava ficando doido, que eu dizia não era nada, não tinha prova nenhuma, que era besteira e tal, eu dizia que eu também tinha coisas que eu não podia mostrar, mas o tempo ia revelar as coisas para as pessoas. Bom, então comprovou-se o crime contra a empresa X. Foi entregue lá no Tribunal Criminal Internacional. Então, eu já apresentei mais de 50 denúncias. A primeira, já recebi a resposta oficial de que, de fato, verificou-se um crime, depois eu especifico o crime, e que me dando os parabéns e pedindo para que eu fique em stand-by, caso eles precisem de algum outro documento. Então, já deu start contra o Alexandre. Aí você vai falar, mas o Maduro e tal. Vamos lá. Vocês estão tendo informações de que o presidente da Rússia não queria vir para o G20. Por quê? Porque o Brasil é signatário da OEA, que lá se encontra o Tribunal Criminal Internacional. Então, o Brasil seria obrigado a prender o presidente da Rússia. E ele arregou, ele não veio. Um dos homens mais poderosos do planeta não veio porque ele sabia que ia ser preso. Ele tinha que ser preso. Ah, mas o Brasil, a polícia não ia prender. Não. Iam vir de outros países signatários para prender o presidente da Rússia. E ele não veio, não vai vir. Então, quando saiu o primeiro veredito que, de fato, o ministro Alexandre de Moraes cometeu um crime, eu comemorei horrores. Mas aí nós tínhamos que, então, esperar o primeiro debate do Biden com Trump, depois de ver que ele estava elegível, que poderia ter chance de ser candidato, que chance de ser eleito e tudo mais. E esse estudo foi sendo feito pela inteligência do Capitólio. E a gente verificou que vamos esperar o debate que houve, que ia haver, para a gente tomar, então, o segundo passo das estratégias. Então, como o Trump saiu hiper fortalecido do debate e o Biden fracassado, nós falamos, pronto, sinal verde. Começamos a distribuir informações dos crimes do ministro Alexandre de Moraes para várias pessoas influentes pelo mundo afora. Aqui para o Brasil, lá para os Estados Unidos. Então, nós deixamos, entre aspas, que outras pessoas tivessem acesso a todas as provas que nós já tínhamos. Para eu não me tornar um alvo, um arquivo morto. Porque no meio já estavam dizendo que eu seria o próximo PC Farias. Bom, então
deixar claro que aí o Trump chega para o senador Marco Rubio e vira para o senador Marco Rubio e fala o seguinte: olha, avisa lá os brasileiros que uma das primeiras ações que eu vou ter quando tomar posse, se eu for eleito, depois de tomar posse, claro, é combater o Alexandre de Moraes e o que foi apresentado na OEA, pela OEA, né, no Tribunal Criminal Internacional. Que o que foi apresentado, se já tiver alguma decisão, eu já vou fazer um movimento para que ele seja preso. Bom, só que ele não vai ser preso no Brasil, óbvio que não. Também não vai ser nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não é signatário da OEA. Aí eu tenho que explicar questões estratégicas, geopolíticas, e aí não vai dar tempo. Mas o local que já foi escolhido para que ele venha ficar, porque o crime já foi cometido, e o Tribunal Criminal Internacional já identificou o crime, dentre de milhares. Por isso que todo mundo falava, cara, como é que o ministro não está respeitando a Constituição, está prendendo todo mundo e ninguém faz nada e tal, porque aí nessa investigação eu cheguei no Biden e o grupo do governo Biden, que influenciou e deu todo o apoio e o suporte para o Alexandre de Moraes. Bom, para que nenhum órgão internacional, inclusive esse, pudesse incluí-lo para ele ser preso. Porque no Brasil, zero chance. E quanto mais erro, quanto mais ilegalidade ele seguia fazendo, eu comemorava. Tirou minhas redes sociais do ar. Excelente. O YouTube não tirou, porque eu avisei o Google do crime que ele estaria cometendo. E o Google não me tirou. O YouTube só minimizou a entrega, mas não me impediu de estar aqui falando com vocês. É a única plataforma. O X me tirou porque nós acordamos que seria a melhor estratégia para configurar mais um crime contra a liberdade de expressão, contra a democracia e contra direitos humanos. Só para vocês saberem, o Tribunal Criminal Internacional ele pode dar ordem de prisão ou determinar a prisão de uma determinada pessoa que impediu a outra de se pronunciar. Quer dizer, fez a censura contra A ou B, ou contra todos, ou contra um, não importa. Como o Alexandre já tinha me censurado ano passado, aí ele me censurou de novo, multiplicou o agravamento. Então ele cometeu comigo, só de tirar a rede social do ar, um crime contra direitos humanos. Então, assim, faz de conta que o Alexandre não fez nada mais com ninguém. As pessoas que foram presas, que estão presas, que não foram nem acusadas, que o STF, que a PGR nem deu como impedimento para não prender, e ele prendeu. Tira tudo isso. Só o fato de ter tirado a minha rede social já é uma violação dos direitos humanos, e a OEA e o Tribunal Criminal Internacional já estaria dando a penalidade contra ele. Então, a quantidade de crimes somados passa-se a prisão perpétua, só para vocês terem ideia da extensão da gravidade. Bom, sobre Maduro. O Maduro ele foi processado pela Corte Americana por tráfico internacional de drogas. Não tem nada a ver com a OEA, não tem nada a ver com o Tribunal Internacional Criminal. Ah, mas por que não tem? Porque os Estados Unidos não é signatário. Então, a Corte Americana determinou prisão caso o Maduro entre nos Estados Unidos. Ou quem prendesse o Maduro em algum país, dava-se uma recompensa. Então, não tem nada a ver o Tribunal Criminal Internacional com o Maduro, entenderam? Absolutamente nada a ver. Agora, como foi o Tribunal Criminal Internacional, que já identificou o crime do Alexandre oficialmente, me oficializou, não é que ligou ou mandou mensagem, mandou um documento oficializando que há vasta quantidade de crimes cometidos por Alexandre. E que ele já daria início. Começaram a contratar
advogados brasileiros com cidadania americana. Aumentaram o número de advogados lá, só para trabalhar nas denúncias contra o Alexandre de Moraes. E eu sendo perseguido pelo sistema. Sem rede social, sem salário, sem nada. E ele achando que eu ia recuar. Comecei a dormir no plenário. Quando eu comecei a dormir no plenário, isso espalhou para o mundo inteiro, que foi a primeira vez na história, desde quando os romanos iniciaram o Senado romano, até os dias de hoje. Isso nunca tinha acontecido na história da humanidade. Um senador ter que dormir no Senado porque um ministro, um juiz, impediu que ele exercesse a função dele. Que basicamente é isso. Ele impediu de exercer a minha função. Crime gravíssimo contra a Constituição. Com isso, os senadores que achavam que era uma perseguição pessoal contra Alexandre, não tinha nada de pessoalidade. Porque quando eu saí do galpão do dia 8, eu dei a palavra para todo mundo que estava naquele galpão que eu ia até o fim, que eu não ia recuar. E continuei. E assim continuei. Até hoje. Então, eu tive gabinete invadido, família desesperada, a imprensa divulgando, gabinete do senador busca e apreensão, é isso, aquilo, outro, e aí? Aí teve uma coletiva no Senado, eu perguntei para os repórteres, e aí? Já tem alguma coisa aí de ilegal que foi descoberto? Porque a invasão ao Senado foi o maior crime do Alexandre de Moraes, o maior de todos. Foi ter invadido o meu gabinete. Ele invadiu um outro poder. E eu cobrando o Pacheco. E Pacheco prostrado. Bom, então, resolvido, entenderam sobre o Elon Musk ter, então, acatado a ordem do Alexandre de Moraes, que era para concretizar o crime. Foi concretizado e já foi denunciado na corte. Ponto. Então, o Elon Musk não arregou, não, gente, tá? Simplesmente, a gente deixou o Alexandre cair no próprio buraco. Maduro, entenderam? Não tem nada a ver com a mesma corte que está julgando o Alexandre de Moraes. Nada a ver. A mesma corte que está julgando o Alexandre de Moraes é o que julgou e condenou o presidente da Rússia. Né? Não precisa nem dizer o nome. E ele arregou de vir para o Brasil para não ser preso. Olha o tamanho da força e o poder que existe esse Tribunal Internacional Criminal. Que, pela graça de Deus, já na primeira denúncia das 50 que eu já fiz, identificou realmente, de fato, um crime contra direitos humanos e abuso de poder. Então, eu comemorei esses horrores. Teve o debate. O Trump saiu gigante, o Biden enfraquecido. Os ratos do governo Biden começaram a falar, opa, esse governo vai ruir, deixa eu pular fora. Muitos pularam fora e traíram o Biden, nos dando uma quantidade de informações gigantescas, inclusive ao atentado contra o Trump naquele dia que o menino tentou matar o Trump. Tivemos acesso a documentos sigilosos lá nos Estados Unidos, com o governo dos Estados Unidos, aí quem conduzia eram os senadores americanos, e os deputados também. Tem um grupo daqui do Brasil, o pessoal, aí tem o Van Haan, tem o Gaye, tem o Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro, Ramage, o do Terça Livre, todo mundo. Eles estavam numa outra frente. A minha frente, eu estava em silêncio. E precisava também a frente deles para fazer barulho. E quando eles estavam precisando ter acesso aos senadores, o Paulo Figueiredo me pediu, eu proporcionei esse encontro do Paulo com um senador americano, e aí a porta se abriu e houve aquela audiência onde aquela deputada
americana mostrou a foto do ministro e pá e tal. Então, aquele momento é crédito desse grupo que ainda está. Por isso que o Van Hatten começou a ser perseguido também, né? Mas eu pedi para que o Tribunal Internacional Criminal me desse uma aula sobre a legislação do tribunal. E eu fiquei lá, tendo aula do que a lei poderia fazer, né? Já que o Brasil é signatário. E quando foi me apresentado até que quem estava cumprindo as ordens, os policiais federais que estavam e estão cumprindo as ordens do ministro, ordens ilegais, também vão ser condenados. E nisso ele já até adiantou, inclusive temos já até uma lista de 60, isso lá ano passado, de 60 policiais federais que já vão ser também, junto com o ministro, condenados, julgados, vamos dizer assim, né? Eles têm direito de defesa, vão ser julgados. Com essa lista, apareceu um nome chamado Fábio Shaw, delegado Fábio Shaw, que é o que sempre assinava tudo. E era um dos mais cruéis das operações. E ninguém tinha, ele não tinha rede social, não tinha foto, não tinha nada. E aí eu consegui, não foi fácil, eu consegui uma imagem do rosto dele e tornei público. Procura-se, porque ele era o cara que estava fazendo a união do STF, do Alexandre de Moraes com a Polícia Federal. E eu denunciei. Quando eu denunciei, a Associação dos Policiais Federais quiseram, ou entraram, não sei, contra mim por ter exposto a cara de um delegado em rede social. Só que a lei, a nossa Constituição, diz que todo funcionário público, ele é público. Ele não tem que ser escondido. Senão pode ser um laranja. Então, quando eles fizeram essa denúncia, apresentaram, eu acho, não sei aonde aí, contra mim, essa associação, que tem mais de 2.000 policiais federais, mas quando eu fiquei sabendo, né, o número era de 40 que estavam querendo me processar. Só que a Constituição me dá o direito de, não só a Constituição, qualquer cidadão, artigo 5º. Bom, meu povo, é isso aí, né? O negócio tá decidido. Foi a maior lavada de todos os tempos, né? Que nojo que eu tava tendo dessa coisa aí. Tudo que falava, ela dava aquela risada, aquele deboche. Parece alguém aqui do Brasil que não tem cabelo. Tudo que fala ele ri, debocha, dá risada, tira onda, né? Põe multa de 22 milhões. Tudo ele tira uma ondinha, né? Prendendo pessoas que não oferecem risco nenhum à sociedade, né, cara? Uma mulher que pintou estátua com batom poderia muito bem, caso julgada, cumprir isso com a tornozeleira em casa, podendo ir trabalhar, podendo levar o sustento à sua família, cuidar dos seus filhos, e isso aí merece mofar na cadeia, porque isso não é ser justiça, né? Não é, gente. Me desculpa, isso não é ser justiça. Isso está muito além. Quando você libera, estava vendo um vídeo hoje, libera um moleque pego com um APT. 2 dias o moleque estava na rua. No 7º dia a polícia pegou o mesmo moleque com mais um APT. Enquanto pessoas com estilingue e bolinha de gude são acusadas de atentado violento ao Estado, donocracia do direito. Com bandeira, com batom, mas com um APT, solta hoje, daqui 2 dias tá de novo com outro APT. O que vai acontecer? 5 dias, esse cara vai estar solto de novo. Agora vai você com uma dessa, na sua casa defender sua família. Vai você, para ver se você não mofa lá. Vai você.
Esses caras aí defendem ladrões, bandidos. E tem um ditado que eu cresci ouvindo ele. Minha mãe me dizia, né, muito isso. Meu filho, cuidado com as suas amizades. Porque quem anda com porco come lavagem. Não precisa dizer nada mais além disso, né? Se quem anda com porco come lavagem, quem gosta de bandido é um santo, né? É um santo defensor dos direitos humanos. É isso? Só para tomar uma cervejinha no final de semana e comer um churrasquinho, né? Com aquela gordurinha. Dolinha já passou dos R$ 6. Nunca imaginei isso. Nunca mesmo imaginei. E cá para nós, infelizmente, nós temos que torcer para que ele bata 7, 8, 10. Infelizmente, para o período da bagaceira ser mais curto, ser menor. Então, quanto pior, infelizmente, é melhor. Óbvio que vai ter esse período aí que o povo vai ter que pagar essa conta, mas quanto pior, melhor. Pelo menos nesse período aí, né, gente? Infelizmente temos que pensar dessa forma. Olha aonde chegamos, né? Agora vamos dar uma olhadinha aqui na lavada, a maior lavada da história. Michigan, 98%, são 15 votos aqui, né? Vamos lá, 15 mais 70, 85 mais 7, 92. 292. Aqui, 84 Nevada, vai levar também. 92 mais 6, 98. 98 aqui, ixi, aqui mais 11. 98 mais 11, 100, 300, vai dar 300 e... 98 mais 90 mais 11, 101. Mais 8, 309. Vai ficar com 309. E ainda tem aqui mais 3 votos. 312 votos. 312. A maior lavada da história, né? A maior lavada da história. Ganhou até aqui no voto popular, né? 51 a 47. Meus amigos. Isso aqui vai refletir aqui no Brasil. Não ache que não, porque vai. Esse dólar ter batido 6 e pouco aí, pode ter certeza que vai. Deixa eu até ver aqui se quanto que tá. 6,19. Teve um bump, né? Quem opera mercado aí vai saber o que é um bump. Pode ser que ele tenha um dump também, né? Mas o dólar tá 6,19. 6,19. Quem imaginaria uma coisa dessa? Pode ser que ele derreta na mesma velocidade porque tá tendo um bump gigantesco. Ou pode ser que tenha muita gente achando que vai cair, começa a vender. Nas bolsas, quem opera vai entender, né? Aquela falsa parada. E de repente ele possa bater aí os 7 pila até o final do mês, se brincar até o final de semana, né? Nós não sabemos o que pode acontecer e pode também derreter tudo. Mas para o Brasil é ruim, mas é bom, né? É ruim, mas é bom. Donald Trump chama Elon Musk de gênio em discurso e agradece ao empresário. Realmente a culpa foi dele, né? O estrago aí, por esse estrago, a culpa realmente foi dele.